Oi, o Sem Censura está começando agora. Você se acha uma pessoa controlada quando passa por um problema ou por uma dificuldade ou perde as estribeiras? Cada um tem uma fórmula para manter o equilíbrio e às vezes nenhuma fica desequilibrado mesmo. Nessas horas, contar até 10, respirar fundo. Pode adiantar, mas vamos combinar que dependendo do problema nem sempre isso é suficiente, né? A psicóloga Ana Maria Rossi diz que o que vale mesmo é o autoconhecimento, a disciplina e a prática. Ela vai falar do caminho para desenvolver o autocontrole e das técnicas que ajudam cada um a gerenciar as suas emoções. O escritor César Romão ajuda a manter o amor sempre em alta. Essa é a proposta dele no livro Só o Amor Não Basta. E para vencer esse desafio, ele fala também da importância de cumprir certas tarefas no dia a dia, como lidar bem com a pressão familiar, não deixar que a vida profissional interfira demais na vida pessoal e outras coisitas mais que ele vai falar aqui pra gente. Vamos falar de teatro com o ator Bruno Ferrari, em cartaz com a peça Não Sobre Rouxinóis. O espetáculo discute a liberdade e as injustiças sociais e a história de uma rebelião de presos nos Estados Unidos que inicia uma greve de fome em 1930. E temos a presença musical de Joyce e João Donato, os dois estão juntos no CD Aquários, CD elogiadíssimo no exterior. Uma revista inglesa diz que o álbum traz duas lendas pelo preço de uma. Mole? Estou com as duas lendas aqui hoje. O repertório tem parcerias inéditas de Joyce e João Donato, tem sucesso da carreira de cada um, enfim, vale conferir com certeza. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar falando do descontrole, ou do autocontrole. O descontrole é mais fácil, né? O descontrole é muito mais fácil. Para a maior parte das pessoas é automático, né, Leda? É, vem logo e vai, né? Na lata. Essas pessoas são as pessoas de pavio curto? Essas que se descontrolam? A maior parte delas, sim, aquelas pessoas, força gera força, então é muito mais fácil revidar do que a pessoa decidir se vale ou não a pena ela responder. A pessoa que tem o autocontrole não necessariamente não é um engolidor de sapo. E também não é aquela pessoa que fica de dedo em riste achando culpado em todo lugar. É aquela pessoa que tem a serenidade para avaliar a situação e decidir se vale ou não a pena ela reagir. E a gente está falando das pessoas ditas normais? Ou assim, as pessoas, por exemplo, bipolares, têm mais dificuldade de se controlar, não tem? Sim, e dependendo da bipolaridade, muito mais dificuldade do que outras vezes, né? Mas o autocontrole, ele é uma questão muito simples. É a pessoa saber que, embora ela não tenha controle sobre a situação, ela pode controlar a maneira como ela reage à situação. E ela não tem controle da situação, mas ela tem controle da reação. Como ela vai reagir a essa situação. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não se dá conta de que ela tem esse poder. Então, ela normalmente busca lá fora alguma forma de ter esse autocontrole. E daí, obviamente, ela não tem muito sucesso. Então, saber que eu posso controlar minhas reações, mesmo que eu não possa controlar o estímulo que me aflige, que me incomoda, já é extremamente importante. É o primeiro passo para o autoconhecimento e o autocontrole. Eu não sei se hoje em dia as pessoas estão mais estressadas ou estão mais dependentes de remédio. Mas eu sinto que, assim, no impacto do estresse, todo mundo, vou tomar uma pílula, não é? Tem uma coisa meio querendo uma coisa mágica, né? Acho que estava até falando com o César ali sobre as pessoas estão vivendo muito um momento futuro, um momento passado. É um desafio muito grande para as pessoas se focar no momento presente. Então, o que está acontecendo aqui agora? Então, falávamos sobre a tendência das pessoas de filmar, de fotografar, etc., para ver depois. Então, agora eu fico fazendo outras coisas e depois eu vou. Mas só que depois não chega, a gente sabe disso, né? Mas eu acho, Leda, que existe uma permissividade muito grande em relação a medicamento, a remédio. E claro que, entre essas, é uma pílula mágica para a maior parte das pessoas. Para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver autodisciplina, a pessoa precisa praticar, ela precisa fazer no seu dia a dia. E uma pílula não, eu boto na boca um pouquinho d'água, sei lá com que, e deu, né? Então, a pílula termina, o medicamento termina fazendo aquilo que as pessoas não querem fazer por elas mesmas. E é por isso é que é tão importante. As pessoas terceirizam, né? O autocontrole. Sim, é muito mais fácil, né? Então, é muito...
não Mas requer... a gente está vivendo um tempo de terceirização, né, num certo sentido. Terceirização da educação, por exemplo, os pais acham que a escola é que vai educar os filhos, né? É verdade. E essa medicalização da sociedade que você está falando aí, isso é muito sério, né? E é muito grave. O Brasil é o país que mais consome antidepressivos. Antidepressivos. Né? Tem, assim, pesquisas assustadoras, né? E hoje em dia tem pílula de, como é que chama? De estabilizadora de humor. Eu não sei se tinha antes, mas eu nunca tinha ouvido falar. É horrível, porque o humor fica assim, né? Humor. Fica assim, flat. É que normalmente não vai ter um medicamento que possa, que não tenha contraefeitos, contraindicações, né? Então a pessoa vai atender uma coisa e vai... Mas a questão é, não pode mais ficar triste. Porque assim, as grandes obras de arte muitas vezes nasceram da tristeza, das grandes tristezas, profundas tristezas. Mas a bipolaridade não é apenas a tristeza, é a oscilação entre uma euforia e uma grande tristeza. Então a pessoa não tem a estabilidade, né? Sim, no caso do bipolar, mas no caso das pessoas não bipolares... Que é a maior parte da população, 95%. E que está se medicando também. Está se medicando também. Viver a tristeza virou uma coisa muito esquisita, né? Todo mundo tem que ser feliz, tem que estar feliz. Tem mais tempo para isso uma também, demanda, né? né? Você não pode ter mais tempo para isso, para tristeza. As pessoas não... E ninguém quer prestar atenção na sua tristeza. Ninguém também. Nem você, além nem Para tristeza e para reflexão, ninguém mais tem tempo. Todo mundo já fica logo, tem que ficar logo alegre. O silêncio incomoda a maior parte das pessoas. Tanto que a meditação, o relaxamento são praticados por uma percentagem mínima da população, porque ficar quieto incomoda. Me ouvir meus pensamentos é inquietante para a maior parte das pessoas, até porque elas não gostam tanto daquilo que elas ouvem, né? E a maior parte da população nem sabe o que pensa. Então, voltando à ideia do autocontrole, muitas vezes as pessoas não sabem que as mensagens que elas estão se dando e que elas não têm uma consciência disso, é que estão fazendo o seu comportamento muito destrutivo, um comportamento disfuncional. Então elas buscam lá fora e o medicamento, claro, que se torna essa varinha de condão para fazer essas mudanças. E como é que se começa um autocontrole? Se a pessoa não tem autocontrole, não para se ouvir, como é que ela começa isso? Se ela quiser começar. Se ela quiser começar, em primeiro lugar, a falta desse autocontrole se reflete no comportamento da pessoa, se reflete nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas atividades do dia a dia, porque a pessoa, ela, como falaste, ela é um pavio curto, ela explode, ela se descompensa emocionalmente, né? Então, no momento, ela pode ter um ataque de ira. Inclusive, nós temos, Leda, eu sou presidente da International Stress Management Association no Brasil, né? E coordeno as pesquisas da ISMA-BR. E nós temos uma pesquisa indicando que os brasileiros, pessoas ativas no mercado de trabalho, que quando eles têm as suas frustrações frustradas, eles reagem agressivamente. 52% dessa população que nós entrevistamos. Sendo que 18% deles reagem com acesso de ira. Então é quando alguém está chutando alguma coisa, dando um soco, gritando, enfim, dizendo um palavrão. E isso, é claro que perturba toda a equipe, principalmente quando é o chefe que está fazendo isso, ou quando é a dona da casa, ou o pai, enfim. Então, é bem importante que, em primeiro lugar, a pessoa tenha consciência daquilo que ela está pensando, que vai determinar o tipo de comportamento que ela vai ter. Então, em segundo lugar, que ela identifique aquele comportamento que ela não quer. Se eu estou explodindo por nada, ou se eu estou me emburrando, o que eu não quero fazer. E esse é um dos pecados que nós cometemos, porque nós focamos naquilo que nós não queremos. Eu não quero ser agressivo, eu não quero ser agressivo. Tudo que eu vejo é como se eu fizesse um túnel, é o ser agressivo. Então, se eu não quero, eu viro a página. O que eu quero? Eu quero conseguir conversar com as pessoas, eu quero negociar com as pessoas, eu quero saber o outro lado. Não sou dona da verdade, né? Então, em primeiro lugar, se conscientizar da qualidade do pensamento. Em segundo lugar, identificar aquele comportamento que me desqualifica, aquele comportamento que me torna disfuncional de alguma forma. Em terceiro lugar, que comportamento que eu quero substituir esse. Então, se eu sou agressiva, se eu sou a dona da verdade, eu posso aprender a ouvir as pessoas, eu posso aprender a pedir a opinião das pessoas. E, em quarto lugar, que a pessoa pratique. É importante ensaiar, e ensaiar não quando ela está no meio do conflito, porque daí possivelmente ela não vai conseguir, mas ensaiar no seu dia a dia, praticar esse tipo de comportamento para que ela possa mudar a emoção. E, em quinto lugar, que ela se gratifique. Quando ela conseguir aquele comportamento, que ela dá um tapinha nas costas ou faz alguma coisa que ela queira para reforçar aquele comportamento, porque nós precisamos de mais ou menos 12 meses
para fazer com que um comportamento se torne permanente. 12 meses? E alguns, como por exemplo a perda do peso, nós precisamos de cerca de 18 meses até que se torne permanente, se considere permanente então esse comportamento. Então tem um tempo, né? E tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Só que as pessoas estão cada vez mais impacientes. E também mal educadas, né? Porque também as crianças estão muito impacientes. Uma amiga minha me contou ontem que foi à creche com o neto. Creche não, a colônia de férias. E viu crianças batendo nas cuidadoras, chutando, mordendo. E mães que não falavam nada. Quer dizer, o menino está com um comportamento agressivo desde que ele é criança. Se ele não ouvir nenhum não, ele vai se tornar um adulto insuportável. Né? É a falta de limite. Pois é, bate nisso quando é criança. Aí na adolescência, aí na vida adulta, vai ser por continuidade. Não acha não, César? Acho. Tenho 3 filhos, convivo com adolescente praticamente permanentemente. Eu faço muita palestra em universidade, escola. E eles estão sem paciência alguma, né? E um dos grandes problemas nas empresas hoje é justamente você ensinar os jovens a dar o tempo das coisas. Eles entram numa empresa hoje e já querem logo ser chefe, já querem logo ser gerente, eles querem pular degraus. Isso está criando um conflito enorme dentro das organizações. Tanto que muitas organizações estão retrocedendo e não querem mais empregar a geração Y, porque ela virou a geração P de problema. Né? São jovens que não ouvem, são jovens que se acham autodidatas, são jovens que têm solução para tudo. E como você disse, Leda, tudo tem um tempo, né? E os jovens hoje não querem vivenciar esse tempo. Eles querem passar por cima, eles querem logo tomar o lugar do chefe, tomar o lugar do gerente. A melhor ideia da empresa já é a dele, aquela que ele deu no dia que entrou. Ou então entra na universidade, cursa 2 meses e acha que o curso é pouco para ele, que ele é melhor do que aquilo. Isso vai dar uma frustração no futuro muito séria, né? Acho que a gente foi criado também junto com esse movimento do videoclipe também, da internet, chegada da internet, tudo isso faz... Aqueles 3 traz segundos, uma ansiedade pra gente. Eu me coloco nesse lugar, eu tenho 30 anos e eu cresci vendo a chegada da internet, a chegada do celular. Do celular, de tudo